Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos falar sobre o anime Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Vamos comentar as duas temporadas, o anime se encerrou. Se vai ter continuação ou não para algum momento, eu não faço ideia, nada foi confirmado. E então a gente não vai comentar o que pode ser, vai comentar o que foi, né? E se encerrou aí com seus 24 episódios, mais o episódio zero, né? Que foi o prólogo. O que é que a gente achou? No podcast de melhores animes do ano passado, a gente já tinha comentado mais ou menos a primeira temporada, então o foco maior vai ser a discussão da segunda temporada. Mas a gente vai comentar sim algumas coisas que vieram da primeira, certo? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Felipe Greco, Opa! Fala aí, galera, beleza? Janúncio Neto, Gente, João Zodi. olá, boa noite. Estamos aí para um Gundam. E aquele que acabou de assistir o último episódio, então está tudo fresco na cabeça dele, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês estiverem nos ouvindo. E eu adorei a série. Do começo ao fim, é uma delícia de assistir. Coisa rara nos últimos tempos, viu? Muito legal, muito legal. E não se esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Caso seja a primeira vez que você está ouvindo um podcast da gente, você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube, no Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, onde quer que você procure, o Nerd Debate estará lá. Se nos ouvir no Spotify, por favor, nos siga aí e nos classifique com 5 estrelas. E não se esqueça que o Gundam da The Witch for Mercury está na Crunchyroll completinho. Os episódios dublados estão saindo, ou seja, a série ainda não terminou na sua forma dublada, mas a série legendada está completa, né? Então, acesse lá, faça sua conta e assista. Vamos lá, amigos. É o seguinte, a gente já tinha comentado, eu vou só relembrar algumas coisas que a gente tinha citado no podcast Melhores Animes do Ano, né? Que a gente gravou no começo de 2023. Que o Gundam, The Witch from Mercury, já era uma tentativa, né? Sugeriram para o diretor que ele estava querendo renovar a franquia, porque a franquia de Gundam é muito ligada na cabeça das pessoas que não conhecem a franquia como algo antigo, coisa para velho, digamos assim. E eles queriam dar uma renovada. Uma das sugestões que foi dada, né, era da protagonista ser uma menina, que no caso aí surgiu a Suleta. E a primeira temporada foi perfeita para isso. Os primeiros 12 episódios e o prólogo foi excelente para captar o público jovem, porque muita gente, eu incluso, não sei Felipe Greco aí, se já tinha visto algum Gundam antes. Todas as séries eu tenho aqui. Irmão, eu posso te dizer que eu demorei deixa eu ver, 8 meses e meio pra ver tudo ano passado. Todas, bicho. Nossa, Caramba, os caras viu tudo. É Viu até muita os coisa. Gundam que dizem que é ruim lá. O Gundam Fight, né? Sei lá, Gundam Cara, Dragon Ball Z. eu foquei em todos do universo Century. Então teve Ah, Ah, tá. você não então você se poupou de assistir Tourney Gundam, né? Sim, sim, Torneio Gundam claro. Gundam, de isso aí, bigode, exato. né? Não, É, Deus me é um, livre. é um então estou Gundam. surpreso, porque eu pensei que Felipe era igual a mim, que nunca tinha visto nada. Então eu sou o único marinheiro de Não, eu primeira tava viagem. nessa jornada aí de conseguir ver tudo do C, mas eu dei uma parada. Tem uns Gundamzinho aqui no meu Mas quarto. pretendo, mas pretendo. Então, eu sou o marinheiro de primeira viagem aqui na franquia Ganda. Felipe, surpreendentemente, eu não sabia que ele tava fanzoca assim já há algum tempo, né? E funcionou. Eu já tenho 30 anos, não sou tão jovem assim. Mas a Suleta, a Miorine, o Gael Jetur, a galera ganhou uma legião de fãs, ilustradores. Já tem tipo protesto Tá vendo em isso? dia LGBT nos Estados Unidos que a galera usa uma placa com a Suleta. Ela já virou um ícone, entendeu? Ela já é uma personagem amada pela galera, né? Só que algumas informações foram saindo com o tempo, né? Uma só saiu agora, depois do final da série, que uma das pessoas que compõem os membros principais da produção confirmou que o projeto tinha apenas de 2 a 4 semanas de cronograma de produção
para cada um dos seus episódios desde o início. E algumas pessoas colocam isso como um dos motivos da história em algum momento se tornar meio confusa quando lida com a parte politicagem de empresa, né? Até comentei com o Felipe sobre isso. Então, até saber de vocês, no geral, eu creio que todo mundo gostou do anime, mas teve algo que incomodou vocês, como isso me incomodou? Acho que é bom relembrar, nem todos que estão nos ouvindo sabem disso, mas no Japão, o estúdio principal, no caso aí a Sunrise, a antiga Sunrise, né? Ela foi absorvida, né? Mas o nome, a brand, a marca ainda existe, né? E o estúdio fisicamente ainda existe, mas ele foi assimilado pela Bandai, né? Então, tanto que agora é Bandai Studio, não. E Nippon Sunrise é uma marca dentro da Bandai que cuida de Gundam. Vocês entenderam? Então, primeiro vamos colocar as hierarquias em ordem, né? Agora vamos à questão. Sunrise é um estúdio tradicional, aí tem quase 50 anos de produção de anime. Tudo de Gundam saiu de lá e muitos outros animes de mecha. Só que a questão foi o seguinte: quando você faz um episódio de anime, não é a Sunrise que faz tudo. Ela pega, picota o episódio e passa para vários estúdios menores, cada um fazer uma sequência. Ah, então até que tá explicado que o pessoal botou no Twitter até print dos créditos dos episódios e conforme foi passando a série, foi ficando cada vez maior. Por exemplo, aqui Exatamente. tem um Isso, episódio aqui, ó, que É. tinha 20 minutos com 6 diretores, 93 animadores chaves e 15 assistentes de produção. Sim, ó, só pra você ter uma ideia, só nessa segunda fase, esses últimos 12 episódios da Bruxinha, você teve 21 pessoas responsáveis pelo storyboard. O que é o storyboard? É o rascunho e a organização do episódio para caber naqueles 22 minutos de duração, certo? Só que esses 22 minutos, eles são cortados, às vezes vai 5 minutos para um estúdio, 3 minutos para o outro, o efeito de CG vai para outro, e depois tudo isso volta para a Sunrise, ela monta, como uma montadora de automóvel monta um carro das peças que ela compra de outras fábricas. Então, a ideia de você comparar a produção de um anime a uma montadora de automóvel não está errada. É o mesmo princípio. Por isso que a gente fala que é montadora de automóvel. O estúdio principal, que é a Sunrise, ele cuida da sonorização, da voice actor, da voz dos dubladores, e a trilha sonora, e montar o episódio, editar tudo, montar direitinho. Então, assim, eles pegam um monte de peça e montam. Pronto, é assim que vai feito. Agora, por que isso? Porque fazer um episódio de 25 minutos a 30 minutos toma mais de um mês de produção se for só um estúdio. E o episódio é exibido semanalmente. Mantendo esse tipo de coisa, você tem, durante um mês, 4 episódios sendo produzidos simultaneamente por vários estúdios menores. Chega para a Sunrise, ela monta e consegue entregar um episódio novo toda semana. Só que vocês viram que ao longo aí da, da exibição, houve momentos que tiveram que pausar, fizeram reprise. Por quê? Porque com a Covid, gente doente em estúdio, atrasou, causa efeito dominó, né? Então, esse daí dela reclamar que cada episódio só teve um mês para ser preparado, procede. Geralmente você tem mais tempo que isso para produzir um anime, uma série animada para TV no Japão. Então, assim, foi um negócio apertado, tenso, e o problema é que a própria história da Witch from Mercury, acho que eu já tinha dito isso da outra vez, né, Luiz? Que você tinha, na verdade, duas camadas. A camada adolescente, que era só os duelinhos, a vida escolar, e o outro que era toda a parte política, que era densa e pesada, como todo Gundam é, né? E nessa segunda temporada, bem, depois do tomate esmagado no último episódio da primeira temporada, ali só foi ladeira abaixo, foi ficando cada vez mais dark, né? Exatamente. Então, o Mas que me para mim, parece é o seguinte, Peixoto.
Oi. Você disse de 2 a 4 semanas é o que o Ganda teve. É um milagre a gente ter tido essa série encerrando sem maiores problemas de exibição, né? Totalmente. Porque E vamos deixar importante, manteve a qualidade do começo ao fim. isso. A mesma qualidade do primeiro episódio você tem no último. E isso só Sunrise Sunrise não é só Sunrise, mas Sunrise é um dos poucos estúdios que consegue fazer uma série do começo ao fim sem decair a qualidade. Mas isso Levando em exige um esforço consideração, né? medonho. Oi? Levando em consideração que os Gundams eram animados tradicionalmente, né? Não eram 3D. Que é Exato. outra complicação. E eu, É, eu vi comentários também que a equipe de roteiristas tem boa parte é de galera que veio de Code Geass. Então, mais ou menos explica é, essa questão da escola ter funcionado de forma melhor aqui. na verdade, Luiz, não é bem assim. O pai de Code Geass foi o criador de Gundam Witch from Mercury, o Ah, Ichiro tá. Kouchi. Ichiro Kouchi, para quem não conhece, ele é principalmente roteirista e ele faz o que a gente chama de série composition. Tá, o que é isso, Peixoto? É você criar do nada o universo onde vai ser a história, criar o conceito da história. Literalmente você vai escrever toda a história e aí você vai jogar na mão dos roteiristas e eles é que vão montar os episódios, entendeu? Então, o Entendi. Ichiro Kochi, ele foi o criador de Code Geass e ele foi roteirista integral do Space Dandy, daquela Cabaneri, né? Aquele steampunk com zumbi, né? Sim. O Cabaneri. Valvrave é menos conhecido, mas é outro anime de mecha espetacular. E um clássico lá do começo dos anos 2000, que é o Wolf's Rain. Tudo isso daí foi ele que criou o roteiro, tá? E o diretor, só para constar, o diretor é o Hiroshi Kobayashi, que é, assim, como diretor de série, ele é novato, porque ele só tinha feito 3 séries antes, sendo as duas principais o Kisniver, né? E o Spriggan OVA, que saiu recentemente, né? Tá? Então, assim, o pique do Witch from Mercury, quem criou todo o conceito, todo o universo que você viu de Witch from Mercury, saiu da cabeça do Kobayashi. Então, sim, e muitos dos que trabalharam com ele em Code Geass trabalharam também no, no Witch from Mercury. Com um detalhe importante: dos 12 episódios que a gente teve da última fase, 8 foi o próprio Tiro que escreveu, Ichiro Koshi. Quer dizer, ele só deixou 4 episódios para outros, né? Então aí você vê que o cara realmente cuidou bem da criança que deu à luz, né? Pois é. E, tipo, todo o início lá eu ia comentando até com o Zod e com o Janus, assim, tô gostando, tô gostando. Mas o tempo todo eles ficavam me avisando, olha, Gundam tem certas simbologias, tem certas coisas que sempre acontecem em todas as Certas séries. tradições, né? Que um Gundam Isso. geralmente tem. Até mesmo duelo de esgrima. Então vamos Aquele lá, o que é que tem de tradição aí? Duelo de esgrima, personagem mascarado que não vale nada? É isso? isso, Mas é mais ou menos. exatamente, exatamente. Mortes chocantes no meio da Mortes temporada também tem isso? chocantes. É, Tem mortes morte, Sim, chocantes. tem E o guerra, plano dele ser tem. infantil para ser adulto. muita Burocracia. guerra, mas por mais que o mascarado seja filho da puta, Trama os grandes política. vilões da história são mais filho da puta ainda. Os mascarados geralmente não terminam mal, né? Trama política. Dificilmente. Uma trama política que vai bem além do conflito dos personagens, né? Com Geralmente é uma trama certeza. política bem maior. Geralmente se resolve. Esse ainda teve uma resolução até aceitável, né? Comparado, por Então, exemplo, aos outros. Porque os conflitos foi o que sempre o Luiz, permanecem, né? Você mas foi o que o Luiz só falou, que deixa. ele achou a parte política um pouco rasa, a parte Achei. das corporações. Achou rasa? Eu Ela achei. foi Achei. E eu, complexa até demais. Não, eu tô dizendo assim, raso no sentido de mostrar ao público
as coisas que estavam acontecendo. Nesse Mas é sentido, como eu assim. disse, pô, É assim, eu complexo, mas comentei não tá com. na nossa visão. A gente não viu, vamos dizer. Porque Exato. eu comentei isso com o Janúcio. O 0079, que é o primeiro, ele tem todo aquele problema da guerra, mas ele é um plano de fundo, pô. Você tem que se aprofundar por interesse próprio, porque a história em si, ela foca só no drama, né, do conflito dos personagens, né? Que é a galera da White Base, a busca por vingança do Chá, e você vai entendendo como funciona lá o mundo, a família Zabi, a federação, a parada toda, a galera que morre. É E, como o Star Wars, é um recorte de uma trama muito é, maior. o conflito que existe ali entre os personagens, a história daqueles personagens é concluída, mas o mundo ele permanece. E você não resolve nada, não. E você tem Não, outra expansão de mundo na segunda série oficial, né? Que veio, acho que 8 anos depois, eu não lembro, acho que é 8-6, que é o Zeta Ganda, né? Mas é Só isso no que O, eu Zeta Zé, o Ganda. mas é Zeta isso que Ganda veio 6 anos depois, foi de Então 85. mas 8-5, a gente pronto. tá falando dessa agora. Dessa agora, os personagens, inclusive, estavam estabelecidos ali nas corporações, nas empresas, e muitos objetivos e tramas que alguns episódios é, passavam, né? Faziam parte ali muitos episódios tinha como esse plano, por exemplo, a própria menina. Ah, esqueci o nome agora. Miorini, Miorini. Isso. Porra, ela tava de frente ali com uma empresa, ela tinha o nome ali do pai dela, tinha toda uma questão. Então, assim, eu entendo quando é um plano de fundo, e aí a gente tem que focar nas relações dos personagens, nos seus conflitos e tudo mais, entendeu? Mas eu acho que tava ligado uma coisa com a outra, nesse caso. Em outros É uma Gundams, opção de não fazer algo tão complexo como em outras séries de Ganda, até pela questão do foco do público, né? O foco era pegar um público novo. ela acertou nisso que já nos falou. Pegou o público novo, porque funcionou excelente a parte da escola no início. Quando a escola passou a ser apenas um plano de fundo, que era tipo, virou alvo de ataques terroristas depois, né? Na segunda parte, principalmente, a parte política se aprofundou muito mais, né? E a parte de intriga das empresas e tal. Só que a gente não teve. Acontecia o seguinte: Janúncio aparece do nada, vamos dizer que Janúncio é o personagem mascarado, né? Aí ele já aparece do nada e diz: Felipe, é o seguinte, você precisa salvar seu pai, porque eu tinha um acordo com ele, seu pai estava planejando comigo aqui o projeto aqui do Quite Zero aqui, e é Quite Zero o nome? Pronto, tá É, planejando aqui o projeto Quite Zero, e eu preciso dele porque estava fazendo em segredo, não sei o quê. Aí tipo, fica aquele negócio. Eu prefiro, às vezes, que alguma série mostre do que apenas fale. O Ganda, a segunda parte, eu senti que toda essa parte de empresa política e tal tava mais no sentido de alguém fala depois que a parada acontece e você não viu a preparação para aquilo acontecendo em nenhum momento. Por exemplo, nesse perfeito. final, o Elan Keres e aquelas mulheres lá apareceram com a segunda estrela da morte, porque o Quiet Zero era quase uma estrela da morte, né? Apareceu uma é. segunda estrela da morte do nada com um canhão gigante. E olha só, a última ameaça aqui é quase um Deus Ex Machina reverso, é um inimigo Ex Machina que apareceu ali. Diablo Ex Machina é o nome que se dá pra isso. E isso, do A nada. única coisa que eu Ex queria saber onde é que a mãe da Suleta arranjou dinheiro para construir uma coisa daquelas, né? Isso que eu queria Pronto, saber. Peixoto. É Essa é essa outra a questão. Ela não fala que é um projeto que ela estava tendo com o pai da Miorini, em Sim, segredo. Só que o é. pai da Miorini era contra contra ela o tempo todo. Por isso que eu fiquei sem entender, assim, esse projeto aqui. Aí depois a mãe da Miorini botou um negócio no código genético do tomate, que era uma mensagem que depois foi a senha utilizada. Não mostra a mãe da Miorini em nenhum momento. Por isso que eu fiquei Não mostra. confuso. A mãe da Miorini ajudou o quê? Aonde? Não sei. Entendeu? Como tem umas coisas meio jogadas. Era uma bruxa. Pronto, mas você não concorda comigo que ficou com uma coisa muito jogada, não teve flashback nem nada? Não, eu entendo isso aí, eu compreendo perfeitamente. De novo, se essa série fosse uma série Gundam normal, seguindo
todas as regras, isso não teria acontecido. Mas a gente tem que entender que isso é uma guinada comercial da Bandai. Você diria que se ela fosse uma série Gundam nos moldes passados, ela seria boa? Ih, Não, ela seria mais completa nesses detalhes. De novo, é um recorte e o recorte da trama é focado na protagonista, não no universo em torno dela. Diferente de outros Gundams, onde a gente tem, por exemplo, Iron Modelo de Orphans, a parte política dele chega a ser assustadora, de tão maléfica que é. perfeito. Pode ser Perfeito. justamente isso. Então, se for isso que o Janus está falando, o mundo em volta da protagonista tá cheio de falhas, tá ligado? Tá cheio de Exatamente, falhas, porque assim, infelizmente. é como assim, como o foco é ela tem pouco tempo de vida, então ela não tem como entender toda essa história pregressa. Ela nem sabia que ela era um clone. Pois é. Então, assim, a gente nessa série, a gente tá no corpo da protagonista, vendo a história pelos olhos dela. E o entorno dela também, assim como ela é muito jovem, não tinha como estar sabendo de toda essa trama de anos e décadas anteriores. Por isso que eu acho que essa série ela pode ter algum spin-off complementar posteriormente. Mas sabe qual é a Falhou. questão, Janúncio? Falhou, Esse então. seu argumento estaria quase completo 100% se não fosse por um detalhe. Eles fizeram um episódio de prequel, o episódio 0, ou seja, eles queriam sim dar um aprofundamento maior, tanto é que a gente vê o tempo todo a Próspera Sim. fazendo as malandragens dela, a gente vê o tempo todo as empresas se reunindo, ou seja, não é bem assim 100% pelo foco do lado da Miorine e da Suleta, não. E você ir por esse caminho é como se estivesse passando um pano, tá ligado? A verdade é que a série tentou sim se aprofundar, ela tinha essa ideia. E mesmo Ela assim, só Luiz, conseguiu. essa trama aí que a gente viu é a trama, entre aspas, a trama política no presente. E isso, mas mostrou a do passado também, que foi um golpe que o cara deu lá, o pai da Miorine, né? Ele descartou a galera Ganda, mandou matar todo mundo. Inclusive, era uma das teorias fortíssimas, né? Da primeira pra segunda temporada. Era que tinha alguma coisa errada na cronologia, né? Porque o tempo de salto do episódio 0 pro episódio 1, mostrando a Suleta na escola, ela deveria ser mais velha do que ela realmente é. Foi aí que os fãs ficaram encucados e fizeram muitas teorias, dizendo que a menina do primeiro episódio não é a Suleta. E acertaram. Era uma teoria assim, em cheio, que os fãs fizeram. Conseguiram, né? Tanto é que isso é revelado logo no começo, né? No retorno, né? Essa parada da. E ainda tem essa teoria, né? Que a Eric tava no Gundam. Teve isso também no aéreo, né? E foi Na também verdade, eu confirmado. coloquei tudo isso naquela matéria de teoria lá que uma garota, que uma antiga leitora que está no Japão, ela levantou num fórum de discussão japonês, lembra? Que eu Isso, e comentei. ela fez uma thread no Twitter e foi uma thread muito compartilhada também. Sim, aí eu pedi para ela autorização para usar essa thread para fazer matéria, ficou muito legal. Ela acertou em cheio, velho. Em Ficou cheio, muito assim, legal. direto no ponto, Não foi assim. que ela acertou em cheio, os fãs acertaram em cheio, né? Os fãs acertaram em cheio. Ficou muito. Porque também esse negócio, o salto no tempo já permitia todas essas teorias, o pessoal meio que já tinha acertado no alvo, né? Então, Pois é, então toda a parada que envolve a questão histórica e de empresa e de politicagem é porque tinha essa tecnologia Ganda que estava sendo desenvolvida para uma coisa, o governo ficou com medo dela ser desenvolvida para outra, deram uma ordem lá de eliminar todo mundo. A Próspera e a Eric foram uma das poucas que sobraram, né? Depois a gente vai descobrindo que tem uma ou outra, né? Como, por exemplo, aquela que tava fazendo o projeto do Elan, né? Do Elan Keres também. Era outra que tinha sobrevivido da parada. E aqui a gente vai pro futuro e vê que o drama da parada retorna, né? As meninas querem voltar com o projeto do Ganda como a questão medicinal. E a Próspera manipulou tudo desde então. Tudo, todos os movimentos da filha
foram manipulados por ela. Agora, a questão da Suletta Mercury ter aquela questão dela ser, como é que eu posso dizer, quase uma agente adormecida, né? Tem uma palavra que a mãe vai falar no ouvidinho dela para ela despertar alguma coisa e fazer alguma coisa e tal. Essa parte eu não gostei muito porque fica o tempo todo parecendo que, como é que eu posso dizer? Quando a Suletta fica muito triste quando ela é abandonada pela irmã que tá no aéreo e pela mãe, pela Próspera, fica parecendo que ela só ficou decepcionada, né? Quando na verdade existia sim uma lavagem cerebral nela para ela obedecer à mãe e ela ignorar as mortes que ela causou e ficou estranho. Vocês não acham que ficou um pouco assim essa questão da lavagem cerebral? Ficou assim Não, ela sem a... não coloca nem lavagem cerebral, Luísa. Foi um condicionamento que a mãe dela deu a ela. Não Sim, é nem eu ia falar comportamento. isso. Condicionamento. A palavra é condicionamento, não é lavagem cerebral, Luiz. Se fosse uma lavagem cerebral, ela não teria aquela personalidade dela própria. É porque eu pensei que era algo tipo Soldado Invernal, sabe? A mãe dela chega lá, fala umas palavras pra ela, ela vai fazer o que tem que fazer, ignorar Mas, tudo e depois ela não lembra direito o que acontece. não, Entendeu? Eu mas isso pensei Não, que não era ela aconteceu em lembra, pô. momento algum na série, Luiz. Isso não Ela aconteceu em lembra momento de algum na tudo que série. ela fez, pô. Ah, Ela só eu se tava me sente mais referindo àquele motivada, né? o episódio Quando ela específico lá, lembra. né? Também não Aí eu tive essa pensei que sensação, não. Aí ela é abandonada com o pretexto de que estão querendo proteger ela, ao que vai vir, porque elas julgam que ela não vai aceitar, não vai ser capaz de fazer, né? Que é a treta do Quiet Zero, deixa ela e era pra trás. verdade, né? E era Não, verdade. exato. E aí ela passa a deixar de viver uma vida para agradar a mãe dela e as outras pessoas, para viver a vida dela mesma, né? Isso. Aí Isso. há uma evolução nela como pessoa, né? Porque ela era uma pessoa muito dependente. Ela nunca, até então, ela não tinha feito nada porque ela queria, né? Era tudo, Nunca questionava a mãe em tudo. nada, né? Tem isso também. É. A partir dali, ela viu também o sofrimento das pessoas, porque ela viu um lado que ela nunca tinha visto, que foi o lado da guerra, como uma pessoa que não podia fazer nada, né? Porque ela estava sempre na linha de frente. Ela era uma lutadora, uma guerreira, estava dentro do Ganda e ali ela se viu uma pessoa comum, né? Uma pessoa impotente que não podia fazer nada. Torcer para não morrer, né? Como aconteceu lá com a menininha que depois parece que aparece viva, né? A do Lauda lá, que Sim. aparentemente morre Que lá perdeu no a perna. episódio. É, Que perdeu a e perna. depois aparece viva no último episódio. Foi resgatada de tipo 14 Não, mas toneladas de concreto. não, ela já tinha aparecido no hospital antes, não foi do nada Foi? não. Já. Não, ela não. já tinha aparecido no hospital, sim. O Lauda fica com raiva justamente por causa disso, porque ela tava no hospital muito mal, assim, mas ela aparece. Aparece. O Não foi final do ele é bem nada, não. novelão, né? Todo mundo aparece, cada um com com seu desfecho, né? Assim, Concordo que o fim das tramas, né, dos personagens foi bem novela mesmo. Aquela do Lauda com o Guel, meu amigo, tá com caramba, foi a mais tosca que teve. inclusive, se a gente for pegar as últimas séries da franquia, é um final bem longe daquilo que a gente normalmente vê, porque assim, não é raro o Gando terminar com o final agridoce. O protagonista morrer, coisa do tipo. Não é assim, não é surpresa que aconteça. Mas acho que foi o primeiro final assim, happy end 100% de Ganda. Até quando você pensa que vai ter uma morte trágica, do nada chega uma lá, não, você não vai morrer, não, seu desgraçado. Eu ri muito naquela parte. Eu ri muito naquela Não, porque parte. tem série de Ganda que faz Game of Thrones parecer censura livre. E eu tinha, quando tava perto de entrar nesse último arco, eu tinha falado com o Janus Cisode que eu achava que realmente ia acabar e que ia ter um final feliz. Aí Gisode ficou, não, Luiz, não sei e tal, Ganda não tem esse histórico e tal. Aí, rapaz, tá lá, não tem jeito, porque eu sentia que não tinha, assim, todas as peças estavam se movendo. Teve um momento que todas as peças estavam no seu lugar e estavam caminhando pro Quiet Zero lá, né? Aí eu pensei, não tem mais temporada, vai acabar aqui, Mas é como né? eu te disse, pô, o problema não é só o Quiet Zero. Quando o cara cria uma estrutura de mundo
existe um conflito ali, existe uma segregação dos humanos, da galera da Terra e tal, e é uma coisa que não se resolve. Que normalmente seria justamente o arco político, né? O arco aonde fecha a trama dos personagens, que é o que aconteceu com o Zeta. Fechou a trama dos personagens, do Amuro, do Chá, do cara lá da Madeira. E aí, quando vem no Zeta, é outro protagonista, pô, com outra coisa. E a galera que era da série anterior aparece como coadjuvante, com exceção do Chá, né? Que é mais presente. Mas a trama é outra, mas o mundo, os conflitos do problema do mundo ali, ele persiste, tá entendendo? Que é a guerra lá da Federação contra as Zion. Eu pensei que ia ficar algo mais ou menos assim, né? Porque aquele conflito da Terra ali contra o. E tem tudo a ver com o que a gente está comentando, que são os personagens, assim, o Guel lá, o Gil, né? Gel, sei lá. Exato, a galera lá. Gente, Pronto, vamos combinar. Eu não me anos. importei com nenhum personagem. Tirando a principal, Miorini. Qual das principais? Gente, a escola, pra mim, a escola tinha que explodir e todo mundo morrer, cara. Assim, até Que porque galera é outra chata, diferença mano. da série Ganda, né? Eles ficou tão concentrado no casal de protagonistas, vamos colocar assim, que destoou muito, pelo menos pra mim, de outras franquias, onde tem um cast de coadjuvantes muito, muito relevantes em outras séries de Ganda. Certeza, com certeza. Mas ali, aquele lourinho lá, metido a besta, só tinha pose. E cara, os e aquele garoto. coadjuvantes morreram, né? Foi Porra! A galera da Terra, né? A menina Nossa, da tá Terra. maluco, o garoto lá que se perdia. Cara, eu não sei quantas revanches aquele cara teve com a bruxinha, cara. Ele perdeu todas, ele foi humilhado, aí ele foi mandado pra terra, e aí depois o pai dele morre, e aí ele vê, e aí ele matou o pai dele, ou algo do tipo. Porra, ele matou mano. o pai dele lá. Não, mas Que o maluco crescimento do ruim, Well cara. É um personagem muito ruim. Ruim, porque eu entendia qual era a proposta da série. Eles realmente abdicaram de muita coisa. E, de novo, tinha muito personagem. Esse loiro mesmo. Se você ver, ele tinha um background muito bom de explorar. Ele era um terráqueo, foi adotado por um cara líder de um grupo econômico. E ele estava tramando para dar um golpe. Então, ele tinha um escopo interessante de ser explorado. O Shadik Zeneli Shadik. Mano. E assim, sabe qual é o problema do roteiro? Ele, em muitos episódios, ele começa muito básico. Os episódios começam básicos, chatos, empurrar com a barriga, cheio de coisa tediosa. Não. É sim. E nos últimos 2 minutos, nos últimos 2 minutos, acontece um negócio inacreditável, assim, nossa, um negócio incrível. Já emenda com aquela musiquinha, que aquela musiquinha é uma armadilha. É uma armadilha porque ela é tão legal que ela é uma armadilha, irmão. Pra você terminar o episódio igual falando. A música do Jojo, né? Quando toca a música do protagonista, o cara já sabe que tá Ela é uma armadilha porque ela é bonita, uma música bonita e emenda com uma parada muito sinistra que tá acontecendo nos 2 últimos minutos do episódio. E no final dos episódios ainda tinha uma artes originais dos personagens, né? Ainda tinha isso, que eu achei muito legal. Porra, tem que ver o que vai acontecer no próximo. Aí entra o próximo, ritmo. Tinha Red Juice, tinha Ilya Kovichinov, caramba, tem os ilustradores caceteiros ali, viu? No final, assim, quem assistia até o final, depois dos créditos, tinha, depois do prévia do próximo episódio, aí tinha essas artes originais. Mas que artistas eram? Tudo japonês, Odd? Rapaz, o Kushinov ali, ele é russo, né? Mas assim, ele trabalha muito no mercado japonês, né? E acho que a maior parte dos que tinham lá eram japoneses mesmo. Character design, ilustrador, essas coisas, concept art. Os que eu conhecia eram esses dois. Eu não sei se eles disponibilizavam aquelas artes no site ou no Twitter, em algum lugar, mas eu queria muito ter acesso a elas. O Kushinov ali é o cara que fez o character design do Ghost in the Shell, né? Desse novo da Netflix. Entendi. O character design dele. Mas eu não concordo com o Felipe que os episódios eram chatos, né? Mas a ideia deles era bem clara, Felipe. Eles queriam que você se apegasse aos alunos da escola. E tem toda aquela trama dos jovens substituírem os mais velhos em algum momento, né? Tem toda essa questão. Então,
quem vai substituir o pai, ou não sei quem, na empresa Se a ideia tal. era essa, falharam A, miseravelmente. a ideia era essa. A ideia era que você, na primeira temporada, se apegar a galera na escola, porque tem essa questão deles substituírem os mais velhos, né? Em algum momento um ou outro dá um golpe, ou então a Miorine tenta abrir a Gundam lá, a própria empresa, com a Suleta e o resto da galera e tal. Mas eu concordo assim, aquela equipe da Suleta ali, por exemplo, que é uma galera misturada ali da Terra e tal, tem uma galera ali, tem muita gente, né? E alguns têm algum destaque maior, como por exemplo aquela menina traidora que estava envolvida com os terroristas, né? Ela tem um destaque maior ali e tal, e o tempo todo na A segunda Chuchu é de temporada. Tsundere que tá lá e parece que vai ter relevância na história e não vai servir de nada. Isso, a Chuchu também, a galera ama ela por aí, então assim, Onde é que bolha é essa que vocês estão vendo? É porque não tem como cara, ver, não tem como saber também. Então tudo bem, não Ah, vou Greg, julgar. aí fica Felipe, difícil, né, velho? os fãs dessa série, eles são perdidamente apaixonados pelo Guel Turk. Eles são perdidamente apaixonados pela relação da Suleta com a Miorine. E eles são perdidamente apaixonados pela Chuchu. Ó, gente, só pra sentir a dureza da coisa, a Miorine no Japão, ninguém chama ela de Miorine, é só Mio Mio. Bastou a Suleta chamar ela uma vez disso e todo mundo no Japão só chama Miorine de Mio Mio. Isso eu sei pela garota lá que fez a matéria, né, que fez aquela thread no Twitter lá sobre teorias de Gundam. Ela falou que quando ela chegou lá no escritório, tava o pessoal só falando você viu o que a Miu Miu fez nesse episódio? Né? Eles são apaixonados pelos personagens, eles amaram os personagens. Sim, Sucesso total nessa série. Porque realmente é um público novo, né? Não é e, inclusive você vê assim que aonde eles tentaram manter, vamos dizer, os elementos canônicos da franquia, pelo menos eu não vi nenhum fã antigo reclamando. pois é. Então, e tudo parte assim dos personagens, porque, por exemplo, a Suleta, eu amo o quanto a Suleta é indecisa e incerta das coisas e gagueja. A gaguejada da Suleta é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi nos últimos anos, assim, como um cacuete de um personagem. É excelente como ela gagueja. Me lembra muito a da Bolt the Não Rock. ganha do Datebayo do Naruto, não, meu irmão. Não, Olha, mérito beleza. total aí pra dubladora, né, pra voice actor, que é a Kana Ichinose, né? Deixa eu ver se eu acho alguns personagens aqui que ela fez. Ela fez a Tuesday, de Carole Tuesday. Ela fez. Quem mais aqui pode ser Ela fez uma das meninas do Darling the Franks. No Kaguya-sama, ela faz a Maki, tá? Aquele Love of War. Não, ela só faz o drone, personagem secundário. Ela faz a menina de fone de ouvido do Dr. Stone. Isso, exatamente, né? Então, quer Então, dizer, mas ela não fez nenhum protagonista, um negócio assim, né? ela fez a Yuzuriha Ogawa, do Dr. Stone, né? Que é a que você falou do fone de ouvido, né? Tá? É. E o personagem maior dela, realmente, assim, em protagonismo em série, foi Sem dúvida a Suleta. foi a Suleta. Foi bem... E ela faz a Isuzu no Otaku Elf, viu? Ela faz também a Isuzu no Otaku Elf, tá? Eu achei assim. Se eles quiserem, assim, pensar assim, vamos farmar dinheiro, eles fazem uma continuação aí, como vocês disseram, décadas depois, alguma coisa assim. A galera tem filho, descendente, a escola agora, o Elan Keres lá tá bancando, né? O original, né? Não o clone. Que o clone que ficou vivo, ele foi numa aventura própria, né? O original, ele tá bancando a escola com um acordo lá que ele fica com a maior parte dos lucros lá Isso aí da eu empresa. concordo que é algo extremamente obscuro na história, né? Porque a função desses clones dos Elans e o Elan aparecer do nada é um negócio muito estranho. Os clones foram feitos para que ele não morresse, entendeu? Isso, Era o exatamente. dublê Pra dele. botar o cara pra
pilotar Ganda, né? Porque o Elan Keres de verdade não queria pilotar Ganda, mas por que os caras Isso. queriam botar o cara pra pilotar Ganda? Se bem que É, se instasse naquela merda, bem, só é aquele mesmo caso de holder. quando os médicos fazem teste com gêmeos, explicando. Você deixa um de controle e o outro toma um remédio. Foi a mesma coisa que fizeram. Ele, o original, digamos assim, o primeiro elaborado, foi feito para controle e para comparar as mudanças que tem nos que pilotavam. Para mim, eu interpretei dessa maneira. Não, e a melhor coisa que eles fizeram foi o seguinte: é um clone, mas a personalidade no geral não vai ser igual. Então, o que a gente viu primeiro ficou muito amigo e era mais carinhoso, né, com a questão da Suleta. Não, e eles são mais do que clones, eles não são clones. Eles são pessoas que foram modificadas Pra para parecer igual a com ele. ela. Peraí, como parecer é? com ela. Não são clones? Não são Eles clones, não não. são clones. Eles foram pessoas modificadas que foram, tipo, para gerar dinheiro para a família, alguma coisa assim. E aí cada um tinha um objetivo diferente. Tanto é que aquele que ficou amigo da Suleta, ele tinha um trauma de antes de se transformar. Caramba, Que eu era tenho que não rever essa ter- série, que eu não peguei isso, velho. Eu pensei que ele era clone igual a Suleta. Não, ele não é clone. Não, Tanto é que quando ele se encontra com o original começa a destratar ele como se ele fosse ralé. Caramba, eu pensei que era tudo igual. Porque a Suleta é um Não. clone da Erect, né? Porque a mãe, né? Até a Próspera até pensou assim: bom, eu preciso de alguém para pilotar, mas que tenha o mesmo DNA da Erect para fazer um negócio aqui. E ela vai evoluindo na escola. Em algum momento a Erect vai ter uma liberdade maior para usar o aéreo, né? A ideia era essa, era aumentar o nível ali do É uma aéreo, das área habilidades. onde ela pudesse viver, mesmo como um mecha. É, isso que era a função do Quiet Zero, né? Era fazer arrodear a Terra, né? Ficar uma Terra gigante para nessa área do planeta Terra ela poder viver livre, né? Tipo, por exemplo, o que a gente vê em Sword Art Online, né? Você criar um personagem que tá meio ali digitalizado, que ele possa sair do digitalizado e viver normal, né? Ou tentar o máximo possível viver normal. A ideia era essa, né? Sim. Mas, assim, por exemplo, tem realmente essas coisas que ficam um pouco obscuros, como o Zod disse, e mal explicados, ou uma frase explica uma coisa ou outra ali e tal. Mas posso afirmar que eu acho que a série pegou um caminho que eu achei que ia ser diferente do que pegou, né? Ele descambou pra violência absurda muito rápido. Muito assim. Na segunda temporada, né? A primeira é mais tranquila. Aí tem mas isso se chama Ganda, pô. Ganda é assim. Pois é. Como você não tinha muito contato, Luiz, acabou que você ficou surpreso, né? A Não, foi bom, transição foi foi mais positivo. drástica, porque o mundo que apresentaram pra gente, ele foi mais bonzinho, né? Que era um mundo era de escola, de crianças, a galera estudando e tal. Aí quando você muda para a realidade da guerra, pô, aí é transição muito drástica ali. Aí é ainda mais chocante. Esse é um dos tópicos que a franquia sempre bate, né? O A realidade Ganda, das pessoas e a realidade das pessoas na guerra, durante a guerra. o Ganda, ele São coisas geralmente diferentes. trata a guerra de maneira crua, né? Onde os protagonistas e os vilões, ele tem uma linha muito tênue que separa eles, né? Porque Sim, meu amigo. geralmente os protagonistas do Ganda quase nunca são limpos, né? Eles sempre têm alguma coisa ali que não é tão característico de um herói da jornada do herói. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês quatro aí. Até que ponto vocês acham que essa questão assim, é Ganda, pô. Tipo assim, toda série vai ter que seguir aquelas tradições eternamente, nunca vai quebrar a expectativa, porque sempre vai acontecer. Até que ponto vocês acham isso positivo e até que ponto vocês acham isso limitador? Eu não acho limitador, porque assim, cada série acontece de uma maneira diferente. São elementos tradicionais, mas que não acontecem sempre da mesma forma. Aí é que está o brilho da coisa. É o que eu ia dizer. Inclusive em séries mais infantis, isso também acontece.
Eu ia Em falar Build só Drives eu tem ia falar só que uma a galera cidade de máscara, inteira destruída, com todo mundo dentro. E é uma a série galera, extremamente infantil. Diz, Felipe. não, só acho só respondendo a tua pergunta, só a questão da galera de máscara ser sempre o filho da puta. É engraçado, né? A gente tá ligado, vira quase um meme, mas levando pro pé da letra assim de roteiro, ele, né, não tem tanta surpresa. Mas É o igual o resto, Cid do Final Fantasy, sempre tem o Cid. é. Não chega a estragar, mas poderiam tentar mudar um pouquinho isso. Mas assim, ok, tá ligado? Ok. Agora o restante de coisas Gundam, é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Guerras, personagens. Não ter medo de matar personagem. Conflitos, federação aqui, terra e não sei o que. Parada muito, muito, muito foda mesmo. É isso, É tá ligado? exatamente Personagem. isso. Geralmente tem dois lados, né? Dois lados ali políticos que se confrontam, né? E aí tem as ramificações, né? Outra tradição muito é geralmente a Terra em conflito com a galera que foi pro espaço. Então, Né? Foi eu colonizar achei o só espaço. um negócio que ficou assim, mal explicado também, mal mostrado, na verdade. É essa questão de que a galera que vive no espaço tem tem uma estrutura corpórea para sobreviver no espaço e quem mora na Terra nem todos conseguem sobreviver no espaço, né? A ideia do Gundam, a ideia inicial do projeto Gundam era criar formas das pessoas da Terra sobreviver no espaço, né? Isso eu achei um pouquinho Não assim, sei se você sabe, né? Mas assim, o primeiro Gundam 0079, ele usa todas as lógicas científicas espaciais reais para exploração do espaço que eles fizeram, né? Então, por exemplo, a galera, os descendentes das pessoas que foram da Terra para as colônias e cresceram no espaço, em gravidade diferente, num ambiente diferente, completamente diferente da Terra, eles sofrem quando vem para a Terra da mesma forma que o cara que está na Terra sofre quando vai para o espaço, tá entendendo? Porque é uma questão de ambientação mesmo. É uma questão de ambientação. E um E eles entendi. criam até a lógica muito da evolução do ser humano, né? Que são os new types, né? Que são as pessoas que nasceram nas colônias, a primeira geração das colônias, elas já são humanos, né? São mais evoluídos que os humanos da Terra, exatamente por terem crescido em condições diferentes. É mais ou menos essa mesma lógica, né? O espaciano ele está ou então acostumado a um ambiente quando, diferente da gravidade da Terra. uhum. Ou então quando não é só essa questão de. Também tem, como ele abordou, a questão econômica, né? Tipo, a galera foi pro espaço e abandonou a Terra, né? Tipo, em Iron Blooded Orphan tem toda uma questão de a galera de Marte que não quer mais reportar para a Terra, não quer mais mandar recursos para a Terra porque acha que a Terra não merece. Tem Pô, nem várias sei como abordagens foi que tem nos essa conflitos série. de Gundam. Cada série Então, de Gundam aborda o conflito de uma maneira diferente. O então conflito sempre está ali presente. essa parada física era algo de outras franquias, mas que aqui não foi Sempre aprofundado. existe esse elemento, mas assim, porque eles focaram nesse ponto. Mas em cada série vai. Esse ponto aí dessa questão genética existe. Inclusive, tem séries onde tem da galera do espaço, já tem a ideia de criar uma outra raça mais evoluída que a humana. Na Entendi. série clássica são os new types, né? E aí, em outras séries, exploram de outras formas diferentes, né? O que não fica muito claro nessa série, por exemplo, é o que difere as bruxas das outras pessoas, né? Além da questão do permete, e como se identifica e se acha essas bruxas, né? Isso aí fica meio confuso, porque nesse momento tem esses três pontos. Você tem espaciano, você tem habitante da Terra. E tem as bruxas, que até então estão relativamente extintas, foram caçadas, exploradas, mas você não entende a função, né? Até então, todas as bruxas, né, que tinham naquele mundo foram extintas, né? Pelo menos. Sim, Ninguém sabe se vai haver. O que é que difere ela das outras? isso. A bruxa é o quê? O que manipula o Gundam? Que faz o Gundam? Que Não, mexe o eles Gundam? E no usam, caso, eles conseguem usar o permete, né? Dentro do Gundam lá.
Só que aí depois outras pessoas, além das bruxas, o Elan, por exemplo, modificado, né? Consegue usar Permet. O Guel ele usa não, né? O Guel não usa não. Quem usa é o Lauda, né? O Lauda entra no Gundam e também sofre dano do Permet, enfim. Aí fica meio confuso assim, por que as bruxas? Por que só as bruxas pilotavam os Gundams? Pelo menos o que eu entendi é que, no caso, inclusive, até o uso do termo de bruxas, né? Era mais que assim, elas eram detentoras e desenvolveram esse conhecimento e essa tecnologia. Então, só elas que tinham, só elas que controlavam, e tipo, a galera não tinha acesso. Tipo, ou você tinha sua facção, tinha sua própria bruxa, ou não tinha acesso à tecnologia. É. É assim, Eu no reconheço que geral, fiquei meio confuso com isso, né? Não sei, porque as duas menininhas, por exemplo, elas são da geração da Suleta, né? São jovens, elas não tiveram absolutamente nada a ver com a criação dos Gundams. Mas elas foram usadas, são pilotos, eram as únicas que podiam manipular os Gundams 100%, né? Da Terra, porque a mãe da Suleta, quando vai lá na Terra, ela destrói lá todos os Gundams que tinham, né? Que ela, até para poder usar o poder do Permet, né? Tem que ser Gundam também, né? Para poder controlar remotamente. Não é um robô aleatório qualquer, não. Tem que ser um Gundam que tenha o Gundam Form lá, né? Para ela poder manipular. Inclusive, essa é a segunda série, Zod, das que eu vi, né? É a segunda série onde trata o malefício que é pilotar um Gundam. Né? Em Iron Blooded Alpha, tipo, a galera tem que passar por uma cirurgia para poder pilotar o Gundam, né? inclusive, eu concordo com o Zod e eu já tinha tido uma conversa com o Felipe já há alguns meses atrás sobre o It for Mercury, que eu gosto muito porque eu gosto dos personagens, mas realmente muita coisa da série fica ao Deus dará, fica assim a livre interpretação, não quer se aprofundar, ou talvez a equipe não teve tempo de explorar, né? Teve tempo de realmente explicar melhor, mas o momento isso era o momento da escola, né, gente? Porque assim, eles estão na escola, eles têm que aprender. Suleta tá conhecendo muita coisa agora, até porque ela não tinha amigos, etc. Então, era um momento, como o Janus disse. Se a série na primeira parte fosse muito focada na visão da Suleta e o público ser a Suleta, tudo isso teria que ter sido explicado lá. Né? Aproveitar o momento da escola para ser um momento expositivo, né? Para tudo ser mostrado lá. Para na segunda parte, focar só na guerra, na confusão, nas tretas, etc. E um outro detalhe que teve essa questão da pilotagem do Gundam, né? Que tipo, os pilotos nas séries mais antigas era sempre aquela questão do herói altivo e tudo mais, o herói, né? Então assim, e tem uma coisa também em Gundam que talvez por isso a gente não veja, Luiz, em séries, porque em Gundam, eu costumo dizer assim, que Gundam está para o Japão como Star Wars está para os Estados Unidos. Inclusive no Japão sai muito material complementar das séries em livros, em mangás. Então pode ser que muitas dessas lacunas estejam saindo para livros, mangás e outras coisas. Sai mesmo, sai série, sai novel, sai aquelas. Tu vai ter que ser CD obrigado a ler o drama que mangá, tem. Luiz, tá ligado? CD Assim, drama que tem também. Tem muita não coisa. seria surpresa se saísse um spin-off mais em novel ou quadrinhos. Isso é muito comum, engano. Só me dá só um segundinho que eu Convencional vai pra vou. caralho. Ó, o que já saiu da Witch from Mercury além da série de TV? Tem uma novel chamada Cradle Planet, tá? Tem uma light novel com o próprio nome, que é Witch from Mercury. Começou em janeiro desse ano, então ainda não tem um volume encadernado lançado, mas já tem a versão light novel. E tem um mangá que tem o subtítulo Vanadis Heart, o coração de Vanadis, né? Está sendo publicada na Gundam Ace desde maio desse ano. Então, e esses daí, a não ser que você leia a própria revista mensal, não tem ainda encadernado também. É tudo muito novo ainda. Ainda vai render uma graninha para eles a bruxinha de Mercúrio, viu, gente? Só para Não, informar.
Tem que ser, pô, tem que ser, porque eles criaram personagens muito carismáticos, apesar de Felipe não concordar. Mas eles criaram personagens muito legais, assim, designs legais, né, visualmente, e os robozinhos e tal, foi muito legal. Me perdia um pouco nos outros, na verdade. Eu focava só no aéreo, eu só queria saber do aéreo, né? Porque tem personagem que cada episódio, por exemplo, o Gel Essa e é uma o... diferença também, né, dos Gundams antigos, né? Geralmente, tirando os primeiros que focavam em uma única versão Gundam e os outros eram Gundams genéricos, né? Foi ficando cada vez mais comum haver mais modelos de Gundam, né? Principalmente para os protagonistas. Esse Esse você voltou só um pouco foca para no as origens. aéreo porque é o único. É o único decente. O Gundam Performance. Tipo, tu lembra o nome de mais algum outro? O Não, que nada, que... nada me Pois é, marcou tá dos vendo? outros. Que tem. E outra, ele é o único que ele usa a cor clássica do Gundam, né? Que é o branco, É, azul e amarelo. e Os outros, amarelo e o detalhe vermelho, né? apesar de serem Gundams, eles não usam a identidade visual dos Gundams, né? Que aparece. É tanto que tem até algumas séries aí que vem uns Gundams pretos, né? Negros lá, que o bicho é vilão, é anti-herói, aquele negócio todo, porque ele já foge totalmente ali do padrão do identificação do Gundam, né? Vai lançar mais bonequinho, né? Por exemplo, Iron Blooded Orphan tem uma gama de Gundams e todos Gundams muito relevantes para a história, que marcam mesmo, né? Pois é o mais recente antes dela, já tem esse esquema dos multi-Gundams relevantes na história, né? E com o visual de Gundam, né? E aí aqui o detalhe, o Gundam protagonista, os Gundams coadjuvantes e as evoluções do Gundam protagonista, que teve nessa série também, né? Que é onde a Bandai se faz vendendo boneco. Pois é, né, Peixoto? Pois é, né? Boneco. Peixoto aí comprou alguns recentemente no Japão. Que eu comprei o quê, perdão? Bonecos de Gundam. Não, 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 não. Ah, sim, os kits para montar de Gundam. Eu comprei sim, mas eram do Gundam 0080, não é da bruxinha, né? Não, sim, mas são bonecos de Gundam, né? Não deixa de ser. Sim, são nível 2 de dificuldade, aquele bem Model fácil de Kit. montar. É. Dois kits de Gundam dois modelos que eu comprei. Um por 4x4? 144, escala 144, que é a escala mais comum que eles usam, né? É legal. É o High Olha Grade, aí. né? Que é o de entrada. Uhum. Tem o Real Grade não, tem o High Grade, aí, que é um 144, aí tem o... Pô, esqueci os nomes. Tudo bem. E se vocês tivessem de Perfect recomendar. Grade e o outro lá, esqueci. Master Grade. Eu já sei até a resposta de Janus, mas vou perguntar mesmo assim, que eu sei que ele vai dizer o Iron Blooded Orphan. Mas se vocês tivessem de recomendar outro Gundam pra eu assistir ou qualquer outra pessoa. Calma, pô, deixa eu falar, deixa eu perguntar. Não, que eu Que, assisti, né? Vou falar dos que eu vi, né? que seja parecido com esse aqui, assim, a pegada ou a história um pouco mais, assim, não muito profundo na politicagem, mas que tenha alguma coisa interessante ali. Porque já não já tinha falado e o Iron Blooded Orphan está na nossa lista pra gravar em algum momento, né? Gravar podcast Esse, futuramente. esse, esse, se não for o melhor, é um dos melhores. Oi. É inacreditável. Eu também iria Pra mim indicar esse ainda pra não ganhou você. do 0079, não. O 079 é muito bom. Apesar de ser antigo pra caramba, então não é todo mundo que vai consumir. Mas ele já tinha uma animação bem acima da média, né? Qual? O Gundam 0079 Ah, O tá. Gundam O original, você está dizendo, né? é o original. É, o 0079, tô ligado. Ali, pra mim, é surreal. Demais. Sem Hoje falar em que dia, ele tem uma hoje em pegada. dia, quando eu tô com saudade, eu não vejo a série, eu vejo os 3 filmes compilados, a Pois trilogia. é, ainda tem isso também. Com o cara que não quiser ver a série, que se eu não me engano, a série são quase 50 episódios, nossa, assim. Ver o compilado dos filmes. Inclusive, os filmes eles têm uns detalhezinhos mais relevantes que é apresentado na série original, né? Não, eu achei os filmes muito competentes, cara.
É uma trilogia de filmes assim que cobre a série toda. Porra, assiste que é legal. Vão E eu falando não aí falei não que é a que. introdução do Ah, 1. só um que fala detalhe, dos- viu? Quem fez o resumo, quem fez a edição da série de TV para esses filmes foi o Tomino em pessoa. Caso vocês não saibam, um dos apelidos dele no Japão é o Rei da Edição. Porque É ele o Uau. sabe, fraco. ele Tá sabe na É o resumir fraco. Esse aí não é como fraco, não, ninguém, hein? né? O cara é bom. Agora, uma outra trivia para vocês. Acho que eu já falei isso em alguma outra ocasião, mas Não, eu me queria ouvir a corrijam se opinião não. do Peixoto, se ele indicaria um Gundam aí, algum que ele Eu curte já aí. vou chegar lá. Já vou chegar lá. Vocês, principalmente você, Greco, que já viu o Gundam 3 Movie, tá? Que tem muita batalha no espaço. Você notou que todas as explosões são cor-de-rosa? Sim, cara, eu nunca procurei não uma explicação, tu sabe? Eu sei. Era a tinta que estava mais sobrando no estúdio e mandaram usar. Sério. Isso aí é surreal, velho. Tá Caraca, e aí doido. pegaram isso e levaram pra quase todas as séries. Só que aí vai tu pegou mesmo. tão bem o rosa com o fundo negro do espaço que aí todo mundo começou a copiar, tá? E foi só por uma necessidade de orçamento. Técnica, necessidade técnica mesmo. Putz, grila, essa é surpreendente. Mas é Sim, sério. Luiz, tu perguntou o que conta naquela hora. Agora vamos Todas lá. as explosões são rosadas mesmo. Indicações, porque eu vou dizer o seguinte: eu vou ler aqui os Gundams que estão na Crunchyroll, tá certo? Ah, eu tenho um pra lhe indicar, meu velho. Agora que eu lembrei. Pera aí. Eu tô vendo que tem Gundam com força na Crunchyroll. Não sabia que existia tanta Gundam assim, mas eu vou ler. Mas carregou um tá? bocado recente. Isso. Ah, tá. Vamos lá. Gundam Build Fighters. Tá aqui. 2 temporadas, Aí 50 episódios. se você gosta de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, essas coisas, Pra pode assistir. caramba. Porque é a versão comercial, né? Pra vender os Gundam. Para vender kit de Gundam para molecada. Tá? Tem Entendi. outra função, não. Se Tem bem que outro Jonas aqui. já viu uns aí, disse que tem uns até legal, né, Jonas? Não, o Build Drives é muito bom. Porque tem o primeiro, né? Que é tipo o Pokémon de Gundam, que é os kits mesmo. Aí tem a segunda série que eu vi no canal da Sunrise no YouTube, que é a galera vai para um mundo. É tipo um. Como é, rapaz? Um metaverso. É tipo um metaverso do Build Drivers. E aí, na verdade, eles são transportados para outro mundo. Não, mas Você calma. só vai saber que aquele não é um game lá no final da primeira temporada. Mas calma. Eu tava falando do Build Fighters. Aí tem o Build Divers, que tem 2 temporadas e uma delas se chama Rise. Essa é muito boa. Luiz, então deixa eu explicar. O Build Divers é continuação do Build Fighters. Ah, tá. Entendi. O que é que acontece? No Build Fighters, você coloca o teu Gundam numa mesa holográfica e você é transportado para fazer um duelo com outro Gundam. Só que sabe o que acontece? Só que chega um momento no Build Fighters que você descobre que aquele universo fictício onde você faz os duelos existe de verdade. E aí os personagens vão para esse universo, aí vira Gundam Build Divers. Entendi. Entendeu? Divers, né? Entendi. Então, é o seguinte, se você pegar Divers logo de saída, você vai ficar boiando, porque você está pegando metade da história. Você seria obrigado a ver primeiro o Build Fighters e aí ir pro Divers. Depois os protagonistas do Fighters aparecem no Divers. É claro, muda o protagonista. Porque inclusive eles começam a interagir com as pessoas desse mundo paralelo, onde tem os duelos eles fazem os duelos do Gundam à vontade. Lembra bem Yu-Gi-Oh!, viu? Hã? Lembra bem, assim, é bom pra quem é fã de Yu-Gi-Oh!, como o Zóio falou. É comercial, pô. Ele tem a mesma estrutura de boneco, é a mesma estrutura de Yu-Gi-Oh!, de Beyblade, esses negócios. Então talvez eu goste. Eu tô vendo aqui que o próximo aqui, por exemplo, é o Mobile Suit Gundam, que tá como que você chamar de 0079. Isso. É o primeirão. É o primeirão. Que tem o protagonista e os filmes, né, se eu não me engano. Que tem o protagonista Luiz, que você vai querer inspirou... comentar todos os Gundams que estão aqui? Não, eu vou ler os Gundams que estão aqui e vocês vão citando assim por cima, né?
Porque esse aqui eu tô vendo que tem um personagem que inspirou o Elmo do Ikki no anime, por exemplo. Esse aí é o personagem que a galera chama do Darth Vader japonês, pô. O cara é fanzaço. Uma vez eu vi uma live, eu não tinha. O que me despertou o interesse de assistir Gundam foi porque eu vi um vídeo dos dubladores de One Piece. Aí o dublador do Zoro, né, que já é meu coroa, ele tinha feito uma máscara de papel do chá, tá ligado? Aí Aham. ele faz a live lá com a máscara de papel do chá. Eu digo, irmão, esse bicho deve ser muito conceituado, boy, tá doido. Inclusive o dublador do Shanks de One Piece, né, é o dublador original do chá, né, na série 0079. E Aí tem... aí eu pensei, eu digo, eu tenho que ver essa porcaria, velho. Caramba, a galera fanzaça do chá pra lá, chá pra cá. Eu digo, eu vou assistir. Eu assisti com interesse de ver o chá, né? Quer dizer, o Darth Vader é japonês. Não tem nada a ver com o Darth Vader, mas realmente é muito bom. É absolutamente nada a ver com o Darth Vader, mas. Aí tem o Gundam, Mobile City Gundam Seed, o Seed Destiny, tem o Gundam ZZ, tem o Esses Gundam aí Wing, são a da geração 2000, né? Que veio aí depois do Wing, né? São tem o todos Wing, sem ser o C, né? Foi quando a galera começou a mudar a franquia e sair do universo central. Gundam 00, Mobile Fighter G Gundam, SD Chegando é o de Gundam, cacete. Ó, só comentando rápido, G-Gundam é Street Fighter de Gundam. Exatamente. Os Gundam se matando lá no Tem estilo tudo, Dragon Ball, tem né? de tudo E dele. tem outro mérito, viu? Foi o primeiro Gundam feito fora do Universal Century. Foi o primeiro, o primeiro, Ele foi o primeiro de todos, fez um sucesso mediano, mas no resto do mundo ele fez muito sucesso. Pô, a galera Aí, gostou muito dos cacetes lá. Os a Gundam galera, lutando nas arenas. a galera do Japão na época não gostou tanto, porque, entenda, na época todo mundo acompanhava o Universal Century. E eles falam, que porra de Gundam é esse que vocês fizeram, né? Exatamente. Só que o resto do mundo gostou da ideia, certo? Que passou em vários países esse G-Gundam. E aí a Sunrise continuou apostando com força. Só que eles foram ajustando, porque o G-Gundam ficou meio realmente. Não vou dizer que ele é infantil, mas ele está um pouco abaixo da média do dramalhão que você tem num Gundam original, no Gundam do Universal Century, né? Ele usa Então, elementos de shonen, né? É só porradaria, é né? shonen, é Battle Shonen. É Battle Shonen. Bem raso mesmo. É puramente Battle Shonen, né? Tanto que, inclusive, tem um Gundam com forma de Sailor Moon. Literalmente é um Gundam Sailor Moon, né? Então, entre Tem um outros Gundam mexicano, pronto. Hã? Acabou a conversa. Tem um Gundam mexicano com sombreiro. Exato. Tem Gundam mexicano Somente. que como é Street Fighter de Gundam, então tem que fazer Gundam de tudo quanto é forma, né? não, mas como o Peixoto disse, tem Não, muito mais nada. Gundam, o Zeta Gundam 00, Narrative, mas o Iron Blood Orphan, que é muito citado por de anúncio aí, vai ser gravação, a gente vai ter podcast em algum momento, espero que nesse segundo semestre, porque não vamos ter muito lançamento no cinema, então a gente vai ter mais tempo para gravar alguma coisa de anime, né? Então a gente pode voltar e rever alguma coisa mais antiga. Mas realmente é muita série de Gundam. Não recomendo ninguém cair de cabeça sem antes se orientar com alguém aí que possa indicar, porque você pode ficar perdidaço. Mas assim, pelo que eu entendi, meio que tem umas séries. É só digitar no Google Gundam Guide. Guia, né? Guia de Gundam, em inglês, né? Gundam Guide. Aí você vai achar um monte lá que fala, ó, a ordem cronológica para assistir, os não cronológicos, que são universos fechados, como o Cid, o G Gundam, Tipo Witch for Mercury. o God Orphans, todos esses são universos paralelos de Gundam. Pense dessa maneira, ok? Entendi. Ele vai ganhar um filme novo. A Sunrise já anunciou. Legal, legal. O namorativo é 20 anos, eu acho. 20 ou 25 anos de lançamento da série. Tá. O Cid, é? É. O Cid e os model kits do Cid são famosíssimos, né, velho? Até hoje ele é um ícone grande. Continua lendo aí, Tá Luiz. na Continua China, né? lendo aí. Continua lendo aí. Eu já fechei aqui, mas assim, é muita coisa. É muita coisa, tá dizendo? Posso dar as minhas indicações agora? Fala aí, o que você acha Eu vou dar importante, né? indicação em cima do que está
na Crunchyroll, ok? Certo. Tá? Então é o Certeza. seguinte, para quem é saudosista do Gundam Narrative, do primeiro Gundam, né? Um episódio foi estendido para filme, que é o Cucuru's Doan's Island. Muito bom. É um episódio do Gundam original que eles fizeram a remake atual. E é dirigido pelo Yoshikazu Yasuhiko, que foi o próprio criador dos personagens de Gundam, tá? Outro que eu recomendo muito, muito mesmo, principalmente se você já curtiu todos os outros Gundams, veja Mobile Suit Gundam The Origin, que conta os eventos até por volta de 10 anos antes do Gundam original. Tudo o que aconteceu para chegar no Gundam 79, tá? O Gundam The Origin tá espetacular. E se tiver chance, leia o mangá, porque A primeiro origem é bom fizeram... mesmo, viu? Porque o mangá foi desenhado pelo Yoshikazu Yasuhiko com parceria de roteiro com o Tomino. Ou seja, os dois pais de Gundam fizeram um mangá de origem. Então isso é canônico. É É canônico, é. totalmente canônico, tá? Inclusive, eu assisti o Origem primeiro mesmo, e ele termina exatamente onde começa a série clássica. É muito bom. Exatamente, é lindo. Por isso que eu adoro ele. É E magnífico, é muito bom mesmo. o outro que eu vou indicar aqui, desculpa, gente, eu adoro o Universal Century, tá? Então eu recomendo o Gundam Unicorn, que se passa no ano 96. O Gundam original é 79, o Unicorn é 96, ou seja, 15 anos gosto depois. desse. 15 anos depois. Que Gundam E- bonito tem, né, na série. Os Gundams. Não, além dos Gundams do Unicorn serem lindos, a história é espetacular. Ela amarra todas as pontas soltas do Universal Century no Unicorn. Gente, eu comecei a assistir, eu não consegui parar. Eu acho que assisti todo o Unicorn em 2 dias. Eu não conseguia parar de tão bom. E personagens que são do Gundam 79 aparecem no Gundam 96, nesse Unicorn. É espetacular, altamente recomendo. E estou aguardando uma continuação do Unicorn, porque como ele termina, ele só deixa a coisa assim, eu quero mais, tá? Já aviso, é muito bom. Vejam o Unicorn e vocês não vão se arrepender, mas só vejam o Unicorn depois de ver uns 4 ou 5 Gundams do Century, incluindo o primeiro. Senão você vai boiar. Então, mas vocês estão entendendo por que que a ideia de explorar animes tipo Witch from Mercury, que é algo novo e isolado do que já foi feito, é importante para a franquia? Porque imagina você chegar para uma pessoa assim, eu quero ver outros Gundam, como é que eu faço? Aí você chega com uma enciclopédia de anime, de cronologias, de coisas. É um pouco complexo, assim, não deixa de ser, entendeu? Então, eu acho que eles... Pô, é assim mesmo que você atrai novos públicos. Tá certo mesmo. Eu acho que eles questão é que é vão o seguinte, explorar mais a coisas cada- assim. Não, é que é o seguinte, a cada 4 ou 5 anos, para não deixar a franquia morrer, a Sunrise investe em mais um Gundam de universo paralelo, como foi o Iron Blood, como foi o G, como foi o Cid e como foi agora a Bruxinha. Vocês podem esperar que daqui a uns 4 anos, 5 anos, você vai ter outro Gundam do zero, estourando, tá? E eu não me espantaria se eles criassem toda agora fizessem uma continuação da Witch from Mercury, se bem que, sinceramente, eu não sei como eles vão continuar, porque tudo fechou tão redondinho que eu não Tem consigo... plano para explorar, viu, Peixoto? Foi? Tem plano de prequel e de avançando na história, né? É. Inclusive, eles vão lançar, eu até mandei para Zod, a nova série que é do Universal Century, que é a sequência do Gundam 0079, né? Que é o Gundam... Deixa eu ver aqui o nome. Requiem for Vengeance. É o que? A continuação da primeira série de Gundam? Vai ter agora? Uma série toda feita na Unreal Engine, né? Olha, Que sim. ela vai se passar alguns meses após o final da primeira série.
Eu não sabia que a Unreal ia ser usada pra fazer coisa também, fora A jogo. Gundam tem essas coisas de ficar usando tecnologias modernas para fazer histórias paralelas mesmo. Tem do ano 2000, que é o primeiro Gundam é totalmente 3D, né? O É, Mobile o Suit Gundam Gundam Eye Blue. totalmente digital, né? Ele é feito Todo totalmente digital. digital e foi quando começou a galera a produzir coisa 100% 3D, né? Essas paradas. Eles sempre utilizam mesmo, sabe? No caso, Mudam, né? no A caso técnica, né? eu sei qual é esse novo Gundam que eles vão lançar agora. Na verdade, Janus, deixa eu só te corrigir uma coisa. Ele se passa no mês de novembro do ano 79. As últimas. O último mês de guerra da série Gundam original. Que era quando estava a guerra total, né? É a A guerra guerra de de. um ano, né? É a guerra Sim, do 0079 ou que seja, passa o ano inteiro. é que nem o que já foi feito de CG, que é o Gundam A Globo. IGL-00, né? A Globo. O IGL-00, que teve Inclusive, mais umas 2 ou 3 outras séries que são também feitas de CG, com os personagens com um traço mais realista, né? Esse daí tá seguindo a mesma escola, porque tem um pessoal que gostou muito disso, né? é um Tem um Gundam Legal curioso que também, assim, que dá pra dar uma olhada rápida também, assim. Não sei se o pessoal aqui assistiu, é o Hathaway, né? Quem já assistiu o Hathaway? Já, é legal. Pronto, Tava o na Hathaway, Netflix. ele é Acho que baseado numa novel, né? Que acontece depois de um filme clássico da série também, né? Que é o do confronto final do Amuro com o Chá. Esqueci até o nome do filme. Esqueci. Mas ele é o filme que fecha, né? O conflito, a rivalidade, como a né? franquia Entre o está em Chá. aniversário, né? Eles estão lançando muita coisa. Inclusive tem todo o projeto do metaverso de Gundam, né? Que a Bandai está Tá em desenvolvendo. andamento. Ah, você não estava se referindo aí, no caso, ao filme do Gundam, o Contra-Ataque do Char's Contra-Ataque? Contra-ataque do Chá, Chá contra-ataque, é isso mesmo. É esse daí sim. O Hathaway é a Aí é continuação quando eles direta. resolvem. É quando o Char quer jogar um cometa, um meteoro sobre a Terra para criar um inverno nuclear. Porque ele adora a Terra, ele quer que todo mundo viva feliz. É exatamente isso. Não é isso. Ele queria acabar com a guerra fazendo isso. Se ele tornasse a Terra inabitável, todos os humanos se tornariam spacenoides. Era É. essa a lógica dele. Os que não morressem, né, no processo. Exatamente, né? Chá, como sempre, muito tolerante para as coisas. Não, como sempre, é aquele negócio, né? A guerra para acabar com todas as guerras. Era isso que o Char queria fazer, né? Eu Entendeu? não assisti esse ainda não, tá na minha lista. Tem que assistir. Então é isso, né, senhores? Então, assim, Gundam é uma franquia muito extensa. Ainda bem que muita gente tá conhecendo agora através do It for Mercury. Tem muita coisa pra trás, tem muito futuro, né? E Agora, tem o anúncio do live action, né? A produção do live action vai ser anunciada em breve. por mim, não explorava mais esse universo aqui da Suleta. Mas claro que o Money, como o Peixoto gosta de falar de vez em quando, é um Money Talks, né? Então, pode Money ser que Talk. Pode ser que volte, né? Mas é bom ficar do jeito que tá legal, né? A não sei que seja um prequel ou tal, mas foi um final feliz, né? Fiquei feliz com o final Levando tudo em feliz. conta que aconteceu, foi um final bem feliz para Gundam, viu? Pois é, né? Então é isso, Foi agradecer aí feliz aos até amigos. demais mesmo. Esqueci de alguma coisa, senhores, sobre o Witch from A Mercury, alguma sequência coisa? todo mundo morre no primeiro episódio. Não sei, Hein? talvez Grego tenha Hein? alguma coisa aí para pontuar aí, já que faz um tempinho que ele não fala. Fala aí, Grego, alguma coisa? Não, eu simplesmente parece que eu odiei, né? Mas é que eu sou muito. Parece mesmo. Não, é que eu falo que eu não gostei mesmo, tá ligado? Eu falo na questão, vamos lá, só pra pontuar de novo pra galera entender. É uma série ok, longe de ser uma das minhas no top 10 ou top 5 pra mim, infelizmente, eu tenho que falar isso. Não é o que eu queria ver numa série Gundam, mas se você for ver em questão de pegar um outro público e acompanham melhor do que eu, conseguiu pegar um novo público, a galera mais nova. Então é questão de objetivo, né, da franquia aí, de pegar essa galera e de manter vivo.
Então, se funcionou, ok, mas não odiei, não. É uma série ok, boa. E o que eu não gostei foi desenvolvimento de personagem, eu não consegui me importar com ninguém, em questões até mesmo de emergência, que alguns episódios mostrou pra mim. Eu não tava mesmo me importando, e eu queria, eu fiz um esforço pra me importar, mas eu acho que as soluções de roteiro, de desenvolvimento de personagem não foram bons a esse ponto. E como a gente assiste séries, a gente assiste filmes, cada um na sua mídia, cada um no seu lugar. E anime também tem o seu espaço ali de desenvolvimento e a gente tem exemplos maravilhosos. E o Gundam da Bruxinha não, infelizmente, pecou. E Luiz falou uma coisa importante: a série queria sim desenvolver. Tem um episódio prequel, muito bom por sinal, é bem legal, mostrando algumas coisas, mas ela se perde dentro da história. Então fica algumas coisas muito jogadas, fica em off, entendeu? Então, acho que nessa parte mesmo falhou. Mas o Gundam, o Ariel, né? Arial, né? Enfim, Aérea. é bonito. É bonito. É uma coisa que não foi falado também, que é o traço em si e tudo que foi usado de animação é lindo. A animação é muito boa, a gente poderia ter falado isso focado mais. Outra coisa que eu percebo muito, cara, quando eu tô vendo assim, pra avaliar uma série, enfim, é a trilha sonora. Não da abertura, não do encerramento. As trilhas de batalha, de tensão, de clímax. E, cara, eu achei muito bem feito. As músicas de fundo, de batalha, de tensão, triste, emocionante, muito boa, cara. Muito boa mesmo. É no É como, Spotify. é como Oi? vocês falaram, No né? Quando Spotify? começam. Tarará, 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 aí, né? Aí É, sobe a isso aí, emoção é da isso aí parada. mesmo. Então, tu tem toda essa questão da animação, né, da tecnologia, do traço, enfim, as músicas. Mas falhou mesmo na questão que a gente está acostumado, de conflitos de política, independente se é algo de pano de fundo ou não. Os personagens que a gente está tentando se importar estão no meio da questão política. Eles poderiam estar fora, poderiam ser só sucessores, mas. E a gente focar mais na Suleta. Mas não é assim que acontece. A Miorini, ela é ali a cabeça da empresa, ela fala, participa de reuniões, vai para a Terra para fazer, enfim, negociações, enfim. Então, tá incluído sim no roteiro, nos personagens, a questão política. Tá sim. Então, deveria ser melhor explorado. Mas é isso. Desculpa se eu falei muito. Não, mas é isso mesmo. Eu cheguei a essa conclusão ao final da série. Amei, porém, com o porém, né? Amo com o porém. Realmente a história, algumas coisas ficam muito perdidas e sem explicação tal. E eu achei realmente assim, não é perfeita, mas eu recomendo, entendeu? A pessoa assiste se quiser. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Acho que não, né? Eu já Eu falei o também que não tinha que tenho falar. muito o que acrescentar, não, também não. Então é isso. Janus? Obrigado. Obrigado a Cadê todo Janus? mundo aí que ouviu até o final. Obrigado aí, Felipe Greco, Janúncio, João Zodi, Peixoto, por estarem aqui em mais um podcast. Voltamos em breve com mais anime. Tem tanto anime bom mais antigo pra gente reassistir, tem coisa nova aí pra sair. Então, voltamos em Antes de breve com. encerrar, deixa eu Ah, fazer uma pergunta para encerrar com chave de ouro para você, Lorde Luiz Felipe. certo. Você vai assistir alguma outra série Gundam clássica? Não sei. Eu quero assistir o Blooded Orphan, que já nos tanto fala. Bom, já é um começo. Pois bem. Né? Que o clássico eu não sei se eu tenho essa intenção, não. Mas o Blooded Orphan eu tenho 100% de interesse de assistir pra gente gravar algum Só se podcast. prepare, é o que eu digo. Só Tá, prepare o seu coraçãozinho. beleza. Então é isso. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. valeu!